vamos falar sobre hidrólise salina e caráter ácido básico de soluções salinas. Eu sou a professora Cláudia, da disciplina de Química e Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria. Vamos lá? Vamos iniciar fazendo um pequeno experimento. Vamos testar qual é a acidez ou alcalinidade de um sal de cozinha e do bicarbonato de sódio, certo? Para isso, nós vamos utilizar um medidor de pH de piscina, tá? Esse medidor vai marcar o valor de pH de 6,8 até 8,2. Observem que próximo da neutralidade as soluções vão tender a ter uma coloração amarela, enquanto que em valores de pH superiores a 7, ela começa a ter uma tendência do vermelho ao rosa, onde o pH de 8,2 aqui nessa escala é o mais alcalino, ok? Para isso, nós utilizaremos então o indicador que vem no kit para testar o pH das piscinas, que é o indicador vermelho de fenol, certo? Bom, vamos lá. Vamos iniciar então com o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Eu vou pegar uma pequena porção desse sal, vou colocá-la em um frasco, vou adicionar uma porção de água para solubilizar esse sal, vamos homogeneizar e vamos adicionar então o indicador, que é o vermelho de fenol. Ao adicionarmos esse indicador, vocês podem observar que a solução adquire uma coloração amarela, certo? Essa coloração amarela, como nós verificamos lá no início, ela vai nos indicar que este sal tem caráter neutro, ou seja, esse sal tem um pH próximo a 7. E o bicarbonato, será que também é neutro? Vamos verificar. Vamos pegar uma pequena porção, então, de bicarbonato. Vamos colocá-lo num outro frasco. Vamos adicionar água para solubilizar. Agitamos para homogeneizar e vamos colocar o indicador. Observe que ao gotejar, a gente percebe uma diferença de coloração do que quando observamos para o cloreto de sódio. Por que ocorre essa diferença? Agora, esse nosso sal aqui não é mais neutro, né? Pela nossa escala, esse sal tem uma coloração rósea e, portanto, ele é um sal alcalino, ok? Como que a gente pode explicar quimicamente um sal ser neutro e outro sal ter um caráter básico ou alcalino? Vamos verificar através das reações químicas de dissociação e hidrólise. Vamos iniciar pelo nosso cloreto de sódio. O cloreto de sódio, NaCl, ele é um sólido, foi adicionado água e ocorre então um processo de dissociação. Esse processo de dissociação, ele envolve o rompimento do retículo cristalino desse sal, formando então as espécies iônicas. Num equilíbrio, sódio mais aquoso, porque ele passou para o meio aquoso, mais cloreto aquoso. E nós observamos que esse sal, ele possui um caráter ácido básico, que é neutro. Por que esse sal é neutro? Bom, é simples. Esse sal é derivado
tá? De uma reação de neutralização entre um ácido forte, ácido clorídrico, e uma base forte, hidróxido de sódio. Então, o que ocorre? Esse sal, ele não possui as suas espécies iônicas acidez ou alcalinidade suficiente para reagir com as moléculas de água que estão nessa solução e, portanto, ele vai permanecer neutro, ok? Ele não altera o pH da água. Já quando a gente trata do hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, aqui, nós temos novamente um sólido no qual foi adicionado a água e que vai resultar num processo de dissociação nas espécies sódio mais aquoso mais hidrogeno carbonato aquoso ou, se preferirem, bicarbonato aquoso, certo? O que ocorre? A gente viu que esse sal, ele não era neutro. E por que ele não é neutro? Porque agora, diferentemente do que ocorre para o cloreto de sódio, as espécies iônicas que estão presentes no meio reacional, elas possuem capacidade de reagir com a água. Ou seja, a gente já viu que o íon sódio, ele não tem acidez suficiente para reagir com a molécula de água. No entanto, o íon hidrogeno carbonato possui. Como assim reage com a água? Vamos lá? O hidrogeno carbonato, tá? Que é uma base de Lewis, né? E está em solução aquosa, ele vai reagir com a molécula de água, fazendo com que ocorra um rompimento das ligações nessa molécula de água e vai atrair para perto de si um próton, ou seja, um íon H+. Tá? Nós podemos reescrever essa molécula de água de outra forma, para compreender melhor esse processo. Então, eu tenho hidrogênio ligado a um oxigênio ligado a um outro hidrogênio. Isso aqui é líquido, certo? Então, o que ocorre? Nesse processo, esse hidrogeno carbonato, que é uma base, essa base é o par conjugado do ácido carbônico, certo? O ácido carbônico é um ácido fraco. O seu par conjugado tem um caráter básico elevado. Então, o que vai ocorrer? Ele tem a capacidade de reagir e atrair um hidrogênio. Com isso, quando ele atrai esse hidrogênio, ocorre então um rompimento dessa ligação química e nós vamos ter a formação, portanto, do ácido carbônico, certo? Ou seja, um hidrogênio da água vai vir para o íon hidrogeno carbonato, formando então o ácido carbônico. E restará então na solução a espécie iônica OH-, que tem caráter alcalino ou básico. Né? Com isso, então, o que podemos perceber? Que os sais que são derivados de ácidos fortes com bases fortes, eles não vão participar de processos de hidrólise. Enquanto que os sais que são derivados de ácidos fracos, como é o ácido carbônico, e de bases fortes, como seria o hidróxido de sódio, formando o bicarbonato de sódio, certo? Eles vão apresentar, nesse caso, um caráter alcalino, da mesma forma que os sais que são derivados de ácidos fortes
com bases fracas, como por exemplo o cloreto de amônio, vão resultar em soluções ácidas. Por quê? Porque em ambos casos ocorre um processo de hidrólise, né? Ou seja, eles reagem com a água, liberando para o meio reacional a espécie química correspondente. No caso dos sais que são derivados de bases fortes com ácidos fracos, a gente vai ter a liberação das hidroxilas, enquanto que para os sais que são derivados de ácidos fortes com bases fracas, a gente terá a liberação dos íons H+. Por hoje é isso. Continuamos na próxima semana.